Graça e paz, irmãos e irmãs, igreja. Amém. Abra sua Bíblia, se você a tiver consigo, em Lucas 19, do 1 ao 10. Lucas 19, do capítulo 1 ao 10. Nós vamos ler esse texto. Convido a igreja a colocar-se em pé, aqueles que puderem, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Lucas 19, de 1 a 10, está escrito bem assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor para a nossa vida, palavra eterna, palavras de salvação. Amém, amém. E amém. Podeis assentar. Pai, eu te agradeço pelos irmãos e irmãs que aqui estão. Te agradeço, ó Pai, por esta igreja, mas sobretudo, Senhor, te agradeço pela beleza do teu evangelho. Amém. Pela beleza da tua palavra, que quer encontrar um lugar nos nossos corações essa noite para a nossa vida, vivendo a nossa vida diária, o cotidiano da vida, em meio a tantas turbulências e aflições que essa vida nos oferece, que nós possamos sair daqui, Pai, mais fortalecidos para encarar a realidade da vida. Vem falar conosco, nós precisamos te ouvir. Fala bem fundo aos nossos corações nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e confiamos, e que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, de tal maneira que nós não falemos de nós mesmos, mas falemos segundo, ó Pai, o teu coração, movidos, impelidos e ungidos pelo teu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, por favor. Toma a tua igreja, cada uma que aqui adentrou, sopra sobre eles, com a brisa do teu Santo Espírito nesse lugar. Amém. E faz um movimento, Deus, nessas vidas, para o louvor da tua glória, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O texto é encantador. Esse texto que registra o encontro de Jesus com Mateus, um encontro maravilhoso. Um encontro maravilhoso. E nele, muitas lições para a nossa vida. Nós temos muito que aprender com essa passagem. Eu creio que você já leu várias vezes, você já ouviu vários pregadores falando sobre esse texto, e tem até cântico das crianças que se referem a essa passagem. Zaqueu pequeno, como um anãozinho assim, um dia na árvore ele trepou procurando ver Jesus. E quando o mestre por ali passou, disse Zaqueu: desce depressa,
pousar contigo hoje eu vou, pousar contigo hoje eu vou. E a gente cantava enquanto criança na escola dominical, me lembro das crianças cantando, os nossos filhos cantando também, esse cântico tão lindo que é o cantar o Evangelho. Eles cantavam e cantam o Evangelho, esse cântico lindo que ensina a todos nós e que mais uma vez quer nos ensinar nessa noite. A cidade, o contexto é Jericó. O que representa Jericó nessa história? O personagem principal é Jesus, mas tem um protagonista aqui nessa história muito interessante, chamado Zaqueu. Quem é Zaqueu? Vamos a essas reflexões. Jericó, meus irmãos e irmãs, é também chamada a cidade das palmeiras. É uma cidade que tinha muitas palmeiras. E Jericó não tem somente palmeiras, porque a história aqui se desenvolve com uma outra planta, com uma outra árvore. Também tem outras árvores. E tinha esse pé de sicômoro que ficava bem na passagem das pessoas que ali se dirigiam para Jerusalém. Jericó era a rota de quem ia para Jerusalém. Por sinal, a última cidade de maior relevo e maior importância antes de Jerusalém. E ali passava muita gente. Ali que também esteve aquele cego clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego Bartimeu à beira da estrada de Jericó. É esse caminho, essa passagem aí que acontece o que está registrado no episódio de hoje, né? E é bem ali, de uma maneira bem estratégica, meio que às escondidas ou bem às escondidas, que Zaqueu vai se colocar para ver o Senhor Jesus passar. Mas quem que é esse Zaqueu? A Bíblia já fala, mas vamos refletir um pouquinho. A partir do seu próprio nome, Zaqueu. Zaqueu significa puro, para a ironia do seu destino. Para a função que ele desempenhava, ter esse nome ficava até um tanto quanto irônico para quem era chefe dos publicanos, ou chefe de publicanos, o principal deles. Chefe de gente corrupta. Chefe de gente que tem fama de ladrão. Uma espécie de um chefe, diríamos hoje em dia, do crime organizado. Ele era tido também como todos os publicanos, e por isso que tinham bronca dos publicanos, né? Porque eram considerados como que traidores do povo de Israel. Traidores do povo judeu. Eles cobravam impostos romanos para sustentar o império romano. Então, eram tidos como inimigos, traidores do povo do Senhor. Mas é exatamente ali, naquele caminho, naquele lugar, que esse homem, Jesus, vai chamá-lo para si, contrariando todos os conceitos, todos os tabus, todas as visões, todos os paradigmas construídos pela religiosidade da época de Jesus. Vamos analisar alguns pontos que consideramos serem de grande importância e devam ser observados. Primeiro ponto: Zaqueu subiu. Está escrito aí. Zaqueu subiu. É diferente de Zaqueu sumiu. Perceberam? Palavras com sonoridade parecida, mas que uma simples troca de letra dá uma diferença grande. Zaqueu é aquele que subiu, não é aquele que sumiu. Subiu com todo o seu orgulho, subiu com toda a sua pompa, subiu com toda a sua posição social, era alguém da elite, alguém rico, com toda a sua condição econômica, ele subiu ali. E ele teve que se fazer como uma pessoa simples, porque ricos não subiam em árvores, desde aquele tempo e desde sempre. Quem sobe em árvores são gente simples, ou se não simples de origem, que possa até ser rico, mas com a origem simples, porque nem sabe como sobe direito. Zaqueu
Não foi chamado dessa vez como sempre ele era chamado. Onde ele ia, com certeza não falava nem seu nome. Lá vai o ladrão. Olha o ladrão, o corrupto. Olha o traidor. Onde está indo? E ele constantemente era chamado assim. E acredite-se que poucas vezes pelo seu próprio. Ele sobe no sicômoro, uma espécie de figueira. O sicômoro é uma espécie de um figo daquela região do Oriente. E o profeta Amós, por exemplo, ele era um talhador de sicômoros. Ele falava: eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou um simples talhador de sicômoros, que é um serviço rude. Soltava um ácido, um leite que queimava toda a mão, machucava, feria as mãos. Assim era o profeta, chamado profeta da justiça, que é o profeta Amós. Então ele subiu no pé, uma dessas plantas, um sicômoro, uma figueira. Olha que interessante, ele subiu para se esconder, mas foi visto. Zaqueu subiu para se esconder, mas foi visto. O que isso também já nos ensina? Que ninguém se esconde de Jesus. Amém? Amém. De Jesus, ninguém se esconde. E nesses elementos dessa passagem, eu convido os irmãos para caminhar comigo, no sentido de ver as representações que existem nos elementos que ela nos dá. Por exemplo, a figueira. Que representaria para nós a figueira onde Zaqueu subiu para ver Jesus? A figueira tem uma representação. A figueira é o lugar de apoio para quem quer ver Jesus. A figueira dá-nos essa lição, essa representação. E aos poucos nós vamos extraindo nesse texto lições para a nossa fé, lições para a nossa vida, lições para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Figueira é apoio. A figueira representa um apoio. E o apoio para muitas pessoas, essa figueira da história, entrando na história da nossa vida, pode ser a igreja. A igreja pode ser uma figueira para pessoas que queiram, desejam ver Jesus. E essa igreja, eu rogo a Deus, suplico a Deus, clamo a Deus para que seja um apoio para muitos Zaqueus hoje em dia que estão precisando ver Jesus. Mas também, nesta visão da figueira, como uma espécie de apoio para quem quer ver Jesus, essa figueira pode ser você. Você pode ser essa figueira, que vai possibilitar que alguém se apoie em você, para que possa ver Jesus passar e ter um encontro maravilhoso com Ele. Amém? Amém. Que você seja um apoio para que pessoas possam ver Jesus. Como nós dissemos e repetimos, há muitos Zaqueus hoje em dia que desejam ver Jesus e que precisam de uma figueira para vê-lo. Seja, meu irmão, seja, minha irmã, um apoio, uma figueira. Lá na escola que você estuda, lá no trabalho que você atua, na onde você estiver. Se você estiver numa faculdade, seja também um apoio para as pessoas. Seja um apoio na rua que você mora, para um vizinho, uma vizinha em aflição. Seja essa figueira boa, que no devido tempo vai dar o seu fruto. Seja apoio para pessoas que estão precisando ver Jesus. Dê o apoio a todos aqueles que querem ver Jesus. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, nessa construção de nós nos vermos como figueira, como apoio, facilite para as pessoas. Seja um facilitador para que as pessoas possam ver Jesus. É isso que a figueira representa. Um elemento de facilitação para que as pessoas, como Zaqueu, pudessem ver Jesus. Mas como todo ponto tem um contraponto, aqui nesse texto nós encontramos um forte contraponto. De um lado a figueira, que era apoio para que Zaqueu visse Jesus. Do outro lado havia uma multidão. E a multidão representava um empecilho, um obstáculo, a obstrução
aquilo que impedia que ele pudesse ver Jesus, até porque sua estatura era pequena e não podia ver, nem na ponta do pé ele conseguia ver. Se eu ficar aqui, eu não vou conseguir ver Jesus. Tinha toda uma multidão na sua frente, além do que, ali ele ia com certeza ser execrado publicamente. Ó ladrão aqui, o que você quer aqui? Sai daqui, vaza! Mas a multidão que representa atrapalho, obstáculo, empecilho, nos convida a refletirmos a nós nunca sermos obstáculo. Amém? Amém. Nunca sermos empecilho para que ninguém possa ou venha ser impedido de ver o Senhor Jesus. Nunca ninguém seja atrapalhado por nós, impedido por nós, oferecermos dificuldades, até porque ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e ser atirado no fundo do mar. E essa pedra não é uma pedra pequena, é uma pedra que é muito grande, é a pedra de moinho, é uma pedra enorme, que rodava para moer, né, os trigos. É uma pedra grande e pesada, que se colocada no pescoço de alguém não tinha escapatória. Então isso que pesa para aqueles que colocam atrapalhos ou servem muitas vezes, como a Bíblia diz, não eu estou dizendo, mas a Bíblia diz como serve como uma espécie de pedra de tropeço para alguém. Então, igreja querida, irmãos amados, nunca sejamos como a multidão. Amém? Amém. Nunca seja como a multidão. Multidão dificulta, não facilita. Seja apoio e não empecilho. Seja ponte, não seja muro. Muro separa, ponte liga. Zaqueu foi encontrado por Jesus. Veja bem. Zaqueu foi encontrado por Jesus. É preciso que se observe isso. O rico, o chefe de publicanos, o mal visto, um tipo execrável naquele tempo, um traidor do povo, muito rico, ele foi visto por Jesus. E eu fico pensando, né? A questão de ser rico, a questão de riqueza. E muitas vezes querem ler o Evangelho para se enricar, para ficar rico. Tem igreja ensinando as pessoas nessa perspectiva, e que as pessoas creem no Evangelho que vai ficar rico. Vai progredir materialmente, vai ficar rico, vai juntar riquezas. Saibam de uma coisa, irmãos e irmãs, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, com todo apreço. A riqueza no Evangelho sempre teve um tom negativo. Vocês já leram o Evangelho como ele é, bem assim? A riqueza representa um perigo. Um perigo. Ele fala, não acumuleis tesouro na terra. Não fala? A minha Bíblia fala. A sua também. Então a riqueza tem um tom negativo, via de regra, no Evangelho de Jesus de Nazaré, no Evangelho verdadeiro, genuíno do Senhor Jesus. Nunca leia o Evangelho querendo ser rico, só espiritualmente. Aí sim, como nós estamos fazendo todos os domingos de manhã aqui, buscando a riqueza espiritual. Vem aprender com a gente. Vem aprender. Nós temos tido momentos gloriosos aqui, na nossa escola dominical. Tem sido tão bom para a nossa vida. Mas esse homem que era rico, é um homem que, em sendo rico, ainda assim, ele desejava ver Jesus. Ele desejava ver Jesus. E a sua atitude denota claramente esse desejo incontido nesse coração incontrolável de ver Jesus. Apesar de pecador, apesar de odiado, apesar de publicano, apesar de tão desprezível para os religiosos do seu tempo, um homem sem salvação. Mas ele queria ver Jesus. E fez o que fez. Ele subiu um e desceu outro. O Zaqueu que subiu foi um. E o Zaqueu que desceu foi outro Zaqueu. Amém? Amém. É isso que a Bíblia nos comunica. Ele desce obedecendo. Ele desce sendo mudado. Ele desce sendo transformado pelo poder do Senhor Jesus. Foi um encontro profundo. É esse o tema da nossa mensagem. Um encontro maravilhoso, um encontro profundo com o Senhor Jesus. As atitudes de Jesus
Retomando mais um pouquinho. Primeira atitude de Jesus, qual foi? Chamar Zaqueu. E chamou pelo nome, que significava puro. Olhou para Zaqueu e disse: puro! Porque Jesus não olhou para Zaqueu e pelo que ele representava para as pessoas, mas olhou para o seu coração. Olhou para o seu coração e disse, e chamou, dizendo: puro. Eu acredito que, eu não estava lá, mas eu acredito que nem você estava lá. Mas eu acredito que quando Jesus chamou Zaqueu de puro, puro, aquilo soou aos ouvidos e ao coração de Zaqueu, de certa forma que eu tenho que quase que certeza que ele parou e pensou: eu que ele está chamando? Será que é para mim que ele está dizendo isso? Puro! Todo mundo me chama de ladrão, de safado, de corrupto aqui nesse lugar. Ninguém quer ter nenhum relacionamento comigo. Minha fama não é boa. E o mestre, o Senhor, vem e me chama de puro. O que foi que aconteceu? Zaqueu desceu demorado? Depressa. Tomado de alegria. Ele desce daquela árvore, alegre, muito depressa. Tem mais ainda, como se não bastasse. Algo inimaginável para Zaqueu. Jesus o convida. Jesus é aquele que convida. E nesse episódio especial é aquele que se convida. Ele convida Zaqueu e se convida para ir na sua casa. A iniciativa primeira é do próprio Jesus. Zaqueu jamais imaginaria que se depararia um dia com um convite como aquele. Jesus diz para Zaqueu descer, que vai na sua casa. Desça. Eu vou ficar com você essa noite. Isso aí, meus irmãos e irmãs, em que pese os gostos pelas músicas e as gospel e evangélicas, tem uma música que é muito cantada dessa passagem, mas que está errada. Onde o refrão fala: entra na minha casa, entra na minha vida. Como que se Zaqueu estivesse convidando Jesus. Não é. É Jesus quem convida Zaqueu. E que também convida todo aquele e toda aquela que quer ver o Senhor Jesus. Não vamos colocar na boca de Zaqueu palavras que ele não disse, porque ele não esperava. E por que foi assim? Porque deve ser visto assim, porque o impacto ainda é maior. Uma coisa é você convidar alguém para vir na sua casa, alguém que você ama, alguém que você quer conhecer, alguém que você quer ver, convidá-lo para vir na sua casa. Outra coisa é você ser convidado. Eu vou na sua casa antes de ser convidado, já se oferecendo a ir. Zaqueu desce depressa. Com certeza Zaqueu desceu com tudo naquele momento, tomado de alegria, seu coração cheio de alegria, porque era o convite da graça que vinha dos lábios mais santos do Senhor, a própria graça encarnada, convidando Zaqueu, chamado da graça: convém ficar em tua casa. Essa palavra convém aqui nesse texto, à luz original, é uma palavra muito forte. Ela só surge, a palavra convém ficar, quando se trata de uma situação para algo determinante que vai mudar uma situação. E foram essas palavras utilizadas pelo Mestre Senhor, nosso Senhor Jesus. E de fato aconteceu. Algo salvífico, algo que veio para salvar a vida, para resgatar a vida de Zaqueu, e não somente Zaqueu, mas também da sua casa. Por que será que aparece também da sua casa? Pasmem, irmãos e irmãs. Como se não bastasse o publicano ser odiado, como era no tempo de Jesus, a sua família também era odiada. Sabiam disso?
Ninguém queria papo, conversa, relacionamento com aquela família. Família de publicano, ninguém quer chegar perto, que nem leproso. E é justamente naquela casa que conviria ao Senhor estar ali. Estar ali. Continuemos mais um pouquinho. Vamos analisar um pouquinho a reação da multidão. A multidão ficou feliz? Não. A multidão murmurou. Uma multidão murmuradora. Murmúrio. E essa palavra está constantemente nos lábios, na boca, sabe de quem? Quem usava muito, quem sempre estava, na verdade, murmurando, eram os fariseus. Os fariseus. Uma característica farisaica é exatamente da murmuração. Farisaísmo e murmúrio são coisas que se combinam. São coisas que se juntam. Todo fariseu é murmurador. Assim como todo cristão é alegre. Como Zaqueu, quando desce da árvore. Apesar das tristezas da vida. Apesar das tristezas da vida. Ele tem alegria interior. Alegria da presença de Deus, alegria da presença de Jesus na sua vida, algo que está ao seu lado, algo que está com ele não perde essa certeza, por mais que seja chacoalhado na peneira, muitas vezes como é, e a gente mas não perde a alegria de servir ao Senhor. Esses dias de manhã, só veio uma criança, e para a glória de Deus, por favor, não vamos entender de maneira errada, era o Martim que estava aqui. E a Luciana desafiou para repetir o versículo. E ele disse, com um tom de voz que ele tem, muito penetrante, meio baixinho. E quando se fala baixinho, fala mais alto. E ele disse, a alegria no Senhor é a nossa força. Alegria no Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Amém? A vida do cristão é marcada por essa alegria no Senhor, que dá força para ele. Mesmo que a casa esteja quase que caindo, ruindo, sucumbindo, ele está lá, forte, diante de Deus, por essa alegria. Murmuradores reclamam, se queixam. Murmuradores são pessoas que vivem reprovando as outras. Murmuradores são pessoas que vivem acusando os demais. Murmuradores são dados a condenar pessoas, odeiam pessoas, não gostam de gente. Murmuradores blasfemam contra Deus. Não seja, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, um murmurador ou uma murmuradora. Encontre motivos na vida para se alegrar no Senhor, que a sua força, a minha força, a nossa força, a força de todos nós. Jesus olhou para o coração de Zaqueu e não para a fama de Zaqueu. Jesus é assim. Jesus olha para o coração das pessoas e não para a fama das pessoas, seja uma fama boa ou ruim. Ele considera o que vai no coração humano. É interessante que o texto e o Evangelho nos convida a refletirmos também nisso, que Zaqueu não se abalou com a murmuração da multidão. Vocês perceberam no texto? Percebam no Evangelho, pode até reler. Ele não se deixa levar pelo murmúrio da multidão, ele está focado em Jesus. É a voz de Jesus que sobrepõe e ganha o seu coração, a sua vida, e nenhuma das outras vozes ganha o seu coração. Isso é muito interessante nos dias atuais, em meio a tantos murmúrios que têm ocorrido, a gente não se deixar levar por vozes murmuradoras, mas nos deixarmos levar e focarmos na voz de Jesus. E daí ele vai dizer, ele não se abala, ele vai dizer a Jesus, ele diz, Senhor. Zaqueu vai dizer exatamente isso. Disse ao Senhor, Senhor, Senhor. Senhor
A palavra grega que define essa palavra, Senhor, é uma palavra forte, é Kyrios. Kyrios, Zaqueu falou. Soberano, vem para governar a minha vida agora. É isto que por detrás da palavra Senhor dita por Zaqueu naquele momento estava representando. Vem, governa a minha vida. Se eu lesei alguém, eu vou restituir 4, 5 vezes mais, e mais ainda. Eu vou repartir a metade de tudo que eu tenho, 50%, não é nem 10%, 50% do que eu tenho com os pobres. Ele foi para além do que estipulava a lei em Êxodo 22:1. De tanto alegre, feliz que ele ficou com ter conhecido Jesus, e Jesus ter estado na sua casa, e Jesus vai declarar: a salvação entrou nessa casa. A salvação entrou nessa casa. Tem 2 casas nessa história. 2 casas. Primeira casa é a vida de Zaqueu, a casa dele, a casa. Você tem uma casa onde precisa entrar a salvação do Senhor, na sua casa. Amém? Amém. Precisa. Essa casa precisa de salvação. Mas tem uma segunda casa, que é o seu lar, a sua casa, a sua família. Uma casa, uma família, um olhar que era odiado pelas pessoas, e que estava carecendo de salvação. Jesus, alcançando o publicano Zaqueu, era o mesmo que está dizendo: todos têm a chance de serem salvos pelo Senhor Deus. É a salvação que chega a casa, a vida, e a casa, o lar. É o que acontece quando alguém deseja ter. Você quer ver? É o que acontece quando alguém quer receber. Você quer receber a salvação, quer receber a presença do Senhor? É o que acontece quando alguém quer acolher ao Senhor Jesus. E termina o texto falando na palavra, a última palavra do texto. Qual é? Se você tiver com o texto aberto, confira comigo. A palavra é? Última palavra: salvar o perdido. Zaqueu era um perdido. Um perdido, e diga-se de passagem, daqueles que não tinham jeito, sem salvação. A mesma palavra que é utilizada aqui para perdido é a mesma palavra utilizada para o filho pródigo. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Perdido e morto. Você estava morto, cara, mas foi achado. Estava morto, mas a vida chegou na sua casa. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos fortaleça. Que Deus norteie a nossa vida, para que nós possamos sempre querer ver Jesus. Mais do que isso, que nós sejamos sempre um apoio para quem quer ver Jesus. Mais uma coisa, que jamais nós sejamos uma multidão, um obstáculo para quem quer ver Jesus. Que nós possamos olhar não para a fama das pessoas, mas como Jesus, nós olharmos para o coração das pessoas. Porque se assim o fizermos, nós estaremos olhando para as pessoas com o olhar da graça, estaremos olhando para as pessoas como olhava Jesus. Que Deus assim nos abençoe mais e mais, para o louvor da sua glória. Amém e amém.